Hoje falando sobre a criança interior e o DNA quântico. A camada 3 é a terceira camada do DNA quântico. Lembrando, nós temos 12 camadas de DNA. Nós já falamos sobre a camada 1, já falamos sobre a camada 2 e agora nós vamos falar especificamente sobre a camada 3 do nosso DNA. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, ok? Então, vamos pensar no que eu falei. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Será que, enquanto um ser espiritual que somos, nós não trazemos nada melhor do outro lado do véu para ser aplicado nessa realidade que vivemos aqui? Sendo que aqui é uma experiência que nós estamos vivendo? Então é uma bela pergunta para a gente começar a se questionar. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Por que eu estou trabalhando dessa maneira? Porque essa é a profundidade do nosso DNA quântico e é a estrutura que está disponível para nós. Então, hoje quando eu falo para algumas pessoas, se você sabe que é possível nós vivermos muito mais do que hoje a gente está vivendo no corpo físico enquanto humanidade, as pessoas já olham assim, já diz, já vem o Jean de novo com mais uma loucura. Está fora da casinha de novo. Olha só, é possível, certo? E está dentro dessa camada 3, dessa camada catalisadora. Porém, como eu falei no início, né, sobre esse produto, o que precisa então? Qual que é o pagamento desse produto? Porque se a gente está fazendo uma venda, como eu falei antes, tem que ter um pagamento. Pois bem, sabe o que você paga para que você possa ter uma estrutura celular melhor e que ela funcione para você, para tudo aquilo que você precisa melhorar, tanto no teu corpo físico, por exemplo, nós estamos falando da nossa estrutura, na nossa molécula, da nossa estrutura celular. O que você precisa para fazer, para melhorar isso? Para melhorar a tua percepção daquilo que tu vive hoje dentro da dualidade. Você precisa o quê? O que tu precisa? Tu precisa fazer um investimento em você. O pagamento é você se permitir viver realmente a essência que você é. E aí entra a criança interior, que eu já vou falar sobre ela. Por que a criança interior? E qual é a relação da camada 3, que nós estamos falando? Que a camada 3 do nosso DNA tem uma relação direta com ativação e com ascensão. A camada 3 é a camada que muda a estrutura celular, ela muda a molécula da nossa célula. É através dela que você faz toda a mudança que você quer ser na sua vida, que você quer ver na sua vida, seja ela no teu físico, no teu mental, no teu emocional. A experiência que você quer mudar nesse contexto. É aquilo, ela é a catalisadora da transformação. Essa é a camada 3 do nosso DNA. Está disponível para cada um de nós. Basta a gente fazer esse acesso, fazer essa ligação. Só que aí é o seguinte, vou voltar. O que precisa para a gente fazer esse movimento? Qual é o custo disso? O custo disso é você largar o teu DNA tridimensional e acessar o teu DNA multidimensional. O que seria o teu DNA tridimensional? O teu DNA tridimensional está baseado no medo e ele está baseado nos traumas. Está baseado nas frustrações que você viveu. Essa é a limitação hoje da nossa estrutura celular.
né? E quando a gente fala que o nosso corpo biológico humano foi criado para viver centenas de anos e hoje a gente vive no máximo 80, a gente não vive nem 100 anos, é porque toda essa estrutura está baseada no medo, na frustração e no trauma. Então, essa é a estrutura do nosso DNA tridimensional. E essa é a estrutura que fica rodando contigo aí o tempo todo. E que você fica fomentando ele o tempo todo. E fica tentando falar para você que não é assim. Você fica mentindo para você mesmo, tentando dizer que não é dessa forma. Pois bem, aí tem a possibilidade de você acessar um novo paradigma, uma nova estrutura. E aí tu pode dizer, tá ficando louco de novo. Tem muita gente está dizendo que eu estou ficando louco. Tá tudo certo, como eu falei, não é a primeira vez. Eu administro bem isso, sem problema nenhum. Agora, se você ressoa para você essa informação, investigue ela. Leve em consideração se ficou curioso sobre isso. Olha só, nós vamos ter a possibilidade, através da nossa imersão, que começa terça-feira, de a gente começar a entender ainda mais, juntar essas pecinhas que a gente está trazendo, todo esse quebra-cabeça de pecinhas que a gente está trazendo desde o começo, desde a primeira live desse mês de maio. E cada uma eu tenho instigado você, para que você comece a pensar de forma quântica, comece a pensar sobre uma nova estrutura que está disponível para você. E como eu falei agora, está fora do medo, está fora do trauma, está fora da tragédia. Agora, o teu sistema está rodando nessa estrutura. Você pode acessar esse novo sistema, que é o que eu estou falando para vocês, que é o DNA quântico, que é essa estrutura que tem como base a camada 3. E a camada 3 tem essa relação de catalisador, de ativação. É ela que vai ativar toda essa estrutura para fazer a mudança molecular da tua estrutura celular. Nós temos uma estrutura chamada telômero. Telômero é a estrutura da nossa célula, é o alongamento da nossa célula. Então, quer dizer, quando a célula ela vai diminuindo, ela vai chegando perto da sua morte. Então, a telomerase é a estrutura, é a vida da célula, a estrutura total da célula. Conforme ela vai diminuindo, ao momento que ela vai chegando na morte dela. Agora, se eu falasse para você que você tem como fazer uma estrutura através da ativação do teu DNA quântico e a base dessa estrutura passa pela camada 3 e a camada 3 tem como base fazer a mudança na estrutura do teu físico, da tua estrutura física. Basta você acessar, está disponível, a gente está falando o mês todo para vocês. O DNA quântico está disponível, é uma estrutura que já vem conosco, está com cada um de nós. Aí, ontem eu falei sobre a relação de nós com a Inata, e eu quero relembrar essa estrutura para quem não esteve e para a gente aprofundar um pouquinho mais. Nós temos a nossa Inata, é o nosso corpo inteligente, inteligentíssimo, ele está ligado com o nosso eu superior, ele está ligado com o nosso Merkabah, ele está ligado com o eu sou, ele está ligado com todas as estruturas de maior capacidade energética do nosso corpo. Pois bem, a nossa Inata tem essa relação direta com o nosso corpo físico, é uma ponte. A outra ponte é entre a Inata e o Criador. Essa ponte é a segunda ponte. Ok. O que limita? Eu estou direto ligado com a minha Inata. E a minha Inata recebe toda a estrutura do meu DNA quântico. 100% do meu DNA quântico está dentro dessa estrutura. Ok. O que muda para que eu possa fazer a ativação, então, do meu DNA quântico? Essa relação da ponte entre a minha Inata, que é essa minha estrutura inteligente, a minha melhor e maior inteligência que eu tenho e que eu trago para manifestar nessa vida. E essa ponte entre a Inata e o Criador tem uma estrutura que é as vibrações energéticas que
estão sendo movimentadas no planeta naquele determinado momento. É hora de dizer basta para tudo isso. E isso está disponível para você.